Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai continuar com o pessoal do oitavo. A gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa ela vai ser um marco, porque a partir dela todas as instituições e todos os privilégios feudais eles vão começar a ser suplantados, eles vão começar a ser eliminados e vão começar a se instalar a sociedade conforme a gente conhece ela hoje, tá? Bom, para começar, a Revolução Francesa ela tem algumas origens, né? A primeira delas é no próprio Iluminismo, né? Só que no Iluminismo, os filósofos que divulgavam as suas ideias, divulgavam essas ideias de forma escrita. E a maior parte da população não era alfabetizada. Então essas ideias elas circulavam a partir da fala, de charges, de desenhos satirizando a monarquia, as instituições. E com o passar do tempo, a figura tanto do rei Luís XVI como da rainha Maria Antonieta foram sendo desmoralizadas. Então começou uma crise moral da monarquia. Ou seja, o rei já não era visto como todo-poderoso. A rainha era vista como uma mulher que gastava, era uma mulher fútil, e que, por sua vez, impedia o rei de governar tranquilamente, certo? Para completar ainda esse cenário, tem uma causa econômica, né? Os franceses auxiliaram na guerra de independência dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra e com essa... Como eles tinham uma briga muito intensa há vários anos com a Inglaterra, os franceses, o rei virou e falou assim, vão mandar exército e vão mandar mantimentos e vão mandar tropas para auxiliar esse jovem país, muito mais para a gente derrotar a Inglaterra do que nós temos o ideal de vamos criar uma nova nação. Não, era muito mais para derrotar a Inglaterra, certo? Depois a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes quando a gente for falar de independência dos Estados Unidos, que é o próximo assunto, né? Depois que a gente falar de Revolução Francesa, tá? Bom, além desses dois fatores, o fator moral e o fator econômico, você tem também uma divisão social muito forte na França, que é a divisão de uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade que ela é extremamente fechada e que você não tem uma transição entre os grupos. E eram chamados de estados, e você tinha três. O primeiro estado era o clero, certo? Os membros da igreja. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era todo o resto da população, tá? Então, pelas estimativas, acredita-se que o primeiro estado representava 0,5% da população, o segundo estado 1,5% da população. Se você somar isso tudo, você tem 2% da população nos dois primeiros estados, e faltam 98%, e os outros 98% estavam na classe do terceiro estado, certo? Então, dentro do terceiro estado, você tinha quem? Os camponeses, que formavam a maior parte do terceiro estado, a burguesia, os artesãos urbanos, que tinham seus pequenos negócios, né? Então, e na França eles tinham um termo que era os sans-culottes, né? E, de certa forma, as pessoas ali, os trabalhadores urbanos e a galera da população em geral, certo? Qual que é a grande diferença entre esses três grupos? O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e eles viviam às custas dos impostos pagos pelo terceiro estado. Em 1789, a crise econômica já estava instalada por conta da inflação, né, e da crise econômica gerada pela interferência da França na guerra de independência dos Estados Unidos. E também teve uma série de desastres naturais e afetaram principalmente as plantações e os alimentos, a produção de alimentos. Com isso, teve uma crise generalizada e o rei resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais para debater com os deputados dos três estados e resolver qual era a melhor forma para solucionar os problemas econômicos. Bom, a Assembleia ela vai acontecer e você tinha mais ou menos uma proporcionalidade entre o número de pessoas que tinham em cada estado e o número de deputados. Então, o estado que tinha a maior quantidade de deputados era o terceiro. Bom,
No meio da reunião surgiu a proposta de se aumentar os impostos para o terceiro estado. Os deputados do terceiro estado falaram que aquilo não era justo, aquilo não era importante e que justamente o primeiro e o segundo estado deveriam pagar impostos também para sustentar a população, o estado e todas as despesas que estavam passando o governo. Então o rei decide fazer uma votação, só que a votação era feita por estados. Ou seja, cada estado tinha um voto. Não era por deputado, era por estado. Então cada estado tinha um voto. O voto do clero e da nobreza geralmente eram casados, então eles tinham maioria. Então a assembleia funcionava dessa forma. Bom, nessa primeira votação, vamos aumentar os impostos da população do primeiro e segundo estado. Primeiro estado e segundo estado votaram contra e o terceiro estado votou a favor, então eles acabaram perdendo. E depois, justamente também, o terceiro estado propôs que a votação fosse feita por deputados. Só que com a votação feita por deputados, para aprovar essa ideia, fizeram como? Vamos votar por estado. Como é que pronuncia o primeiro estado? Eu sou contra. O segundo estado? Eu sou contra. O terceiro estado ficou extremamente irritado com essa situação, e quando o rei propõe pela segunda vez o aumento dos impostos, a galera vai ficar extremamente irritada, né? O primeiro e o segundo estado votam a favor, o terceiro estado, os deputados se revoltam, saem da sala em desafio ao rei, né? E eles saem do palácio onde estava rolando, do salão onde estava rolando a assembleia dentro do Palácio de Versalhes, que era a residência oficial do rei, e eles saíram para a sala do lado e eles juraram que eles só sairiam daquele recinto quando eles tivessem uma constituição para a França, certo? E esse juramento ficou conhecido e imortalizado naquele quadro do Jacques-Louis David, o juramento do jogo da pela, que era como se fosse um pai do tênis, só que era tipo um tênis de salão, né? E esses deputados acabaram votando dessa forma, certo? Bom, a gente encerra aqui a primeira parte da Revolução Francesa para não ficar tão extenso. E aí na sequência a gente fala um pouquinho da instalação desse novo governo com a Revolução Francesa, tá bom? Fiquem bem e até daqui a pouco. Tchau, tchau.